Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da sequência de vídeos que o nosso canal se propõe a trazer a todos vocês que acompanham o meu trabalho por todos esses anos e que, de alguma maneira ou de outra, acreditam que as minhas palavras, que as minhas dicas possam fazer alguma diferença na sua vida. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que me conhecem, que a gente interage lá na internet, no nosso grupo, né? Uma vez ou outra eu acabo fazendo uma live, né? Mas como o grupo é um grupo fechado, nem sempre essa live acaba sendo aberta para toda a internet, então fica só lá com o pessoal do grupo. Então, para você que é lá do meu grupo, hoje o nosso grupo deve estar com mais ou menos umas 1.300, 1.400 pessoas, e tem um pessoal lá que acabou, né, criando assim aquela coisa, aquela interação, né? Então a gente conhece um pessoal, já acompanha a história deles, né? E isso acaba sendo legal, gratificante, você saber que existem pessoas que estão já conosco com esse trabalho há um longo tempo. Se eu não estiver enganado, eu já devo estar com esse trabalho há uns 4, 5 anos, e graças a Deus, se eu não me enganar, eu já consegui ajudar uma, duas, 3 pessoas, e isso para mim já é muito gratificante, tá? O meu objetivo é sempre poder te mostrar uma nova direção, um novo caminho, um novo ponto de vista, para ver se você consegue sair dessa sua problemática com o seu dependente químico na sua família. Ok? Então, esse vídeo aqui, eu tô não que é uma continuação do vídeo anterior, mas é um vídeo que ele vai mostrar para você, ou vai falar para você, quais são os principais erros que a família acaba fazendo e que por causa desses erros, a chance do dependente químico entrar num processo de recuperação ou até permanecer limpo, acaba falhando, né? Porque assim, como eu disse no vídeo anterior, muitas coisas a gente acaba fazendo sem perceber. E a família, cada família, ela tem uma cultura, ela tem uma estrutura, ela foi criada em cima de um pilar, né, cultural. E esse pilar cultural cria uma personalidade própria, e essa personalidade própria acaba tendo comportamentos X, Y, Z, que esses comportamentos acabam sendo positivos ou negativos a partir do momento que atingem outras pessoas. Ok? Eu quero deixar bem claro aqui que em momento algum eu quero julgar a sua família, em momento algum eu quero dizer que vocês têm culpa de alguma coisa, em momento algum eu quero dizer que o que vocês fazem é errado. Mas, por um outro lado, sempre existe uma maneira mais eficiente de fazer as coisas. E é isso que eu quero que você se pegue nesse vídeo aqui. Eu quero mostrar para vocês que o que vocês estão fazendo hoje é o caminho contrário de uma maneira de ajudar o seu dependente químico. Só que às vezes você não acha, ou às vezes você não sabe que está indo nesse caminho contrário. Entendeu? Então, assim, abra sua mente, tá? Não julgue o que eu vou falar e esteja aberta a fazer uma reflexão e falar: realmente a gente faz isso. Como é que a gente pode melhorar essa situação? Essa a minha proposta. Porque assim, um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade, pelo menos no Brasil, a gente tem uma política muito voltada ao paternalismo e ao coitadismo, né? E isso eu já comentei em outros vídeos passados, né? E isso acabou influenciando a personalidade familiar,
fazendo com que a família, muitas das vezes, não faça o que é preciso ser feito para tentar ter um controle sobre uma situação que às vezes acaba perdendo o controle, que é o caso do seu dependente químico. Tá? Então, assim, eu tenho falado com muitas famílias, aqui pela internet, pelo Facebook e outras redes sociais. E aí o que acontece? Eu tenho visto que existe uma preocupação recorrente muito com a família. E eu vejo que, normalmente, essa preocupação ela é derivada do desconhecimento, da ignorância e, muitas vezes, da falta de atitude e da falta de interação familiar. E é isso que eu quero vir dizer hoje para vocês. Então, assim, existe sim uma maneira adequada, uma maneira correta e um caminho mais, não que seja o melhor e nem o perfeito, mas é o que até hoje, dentro da nossa cultura social brasileira, foi vista mais eficiente na condução do familiar dependente químico. Então, assim, existem os grupos de apoio, ok? E esses grupos de apoio desenvolveram literaturas que são eficientes para lidar com essas pessoas que se tornaram dependentes. E isso já é coisa que vem já de anos e anos e anos atrás. São pessoas que estudaram isso, são pessoas que aplicaram esse conhecimento e que viram que até então, até que se diga o contrário, essa é a melhor maneira de lidar com problemas familiares com dependentes químicos. Então, assim, existe uma maneira adequada de você lidar com seu dependente químico. E não é, presta bem atenção nisso, não é aquela que você acha que é. Porque a gente ouve muito, principalmente eu, né, porque o pessoal vem falando da sua problemática lá no grupo, lá nos vídeos e tal, falando, olha, eu já fiz tudo que eu podia e eu já perdi as esperanças e tal. Aí eu penso aqui, você não fez tudo. Você só não conhece a melhor maneira. Porque você pode fazer tudo e tudo que você achar. Mas se esse tudo que você faz para o seu familiar não for adequado, esse seu tudo é a mesma coisa que nada. Tá entendendo? Então, assim, eu quero que você preste atenção que o grande primeiro erro que a família comete é não buscar informação. Esse é o grande primeiro erro. Vocês estão começando a perceber? De repente, você, família, descobriu que a pessoa lá é um dependente químico e a grande parte da família ela começa a tentar resolver o problema por si só. Só que vocês precisam entender que a família sozinha ela nunca estará preparada para resolver o problema do seu familiar dependente químico, porque existe um procedimento adequado para tratar com isso. E aí a gente vê que a família passou muito tempo tentando, e esse tempo que a família passou tentando só foi piorando as coisas, porque a partir do momento em que a pessoa é um dependente químico, quanto mais tempo passa, mais ela se afunda. E mais a família vai tentando de uma maneira errada até então, mas ela não sabe. E isso só vai piorando, até chegar um momento em que ela fala, meu Deus, eu preciso de uma ajuda. E ela olha para fora do seu meio familiar. Então, aí é que está. O primeiro grande erro é não buscar ajuda. Achar que pode resolver o problema. Tudo bem, eu até consigo ouvir o que vocês estão falando.
me desculpa, mas é quase impossível vocês resolverem o problema se vocês tiverem um dependente químico na sua família. Resolver o problema por si mesmos, entendeu? Porque não existe uma solução mágica, né? E a proporção de quem conseguiu é tão pequena que é por isso que eu estou aqui falando. Você descobriu que tem algum dependente na sua família? Vai buscar ajuda. Porque qualquer coisa que você fizer sem o devido conhecimento não vai dar certo. Você só vai desgastar, vai gastar dinheiro, vai perder tempo. E além do mais, você vai perder o tempo do seu dependente, que quanto mais tempo ele fica nessa, mais ele se afunda. Então esse é o primeiro, não buscar ajuda fora do seio familiar. A segunda questão é, a partir do momento em que você não busca ajuda, é uma coisa. Agora, você saber que existe uma ajuda, então, por exemplo, eu sei de muitas famílias que sabem que existem grupos de ajuda, e esses são os principais, presta bem atenção, esses são os principais meios de você conseguir ajuda para sua família, que é você encontrar um grupo de ajuda presencial. Aí é que tá. E aí você acaba descobrindo que existem grupos de ajuda, só que aí você fala, não, eu não preciso desse grupo de ajuda. Eu já vi isso acontecendo. E esse é um grande erro. É o orgulho. O orgulho familiar, a vergonha familiar é um dos grandes erros e impedimentos de prestar um socorro rápido para o seu dependente químico. Porque assim, tem muita família que não vai na reunião porque tem vergonha, porque o que vão achar, porque não sei o quê. Não, eu não preciso disso. Quem precisa de grupo é o meu filho. Eu não preciso disso. Isso sempre quem fala isso é aqueles os pais, os maridos, né? Aqueles cara bem ignorantão, entendeu? Porque para mim você me desculpa. Se você chegar e falar assim, quem precisa de grupo de apoio é o meu filho, não sei, você é um ignorantão, tá? Porque assim, a gente está no século XXI e se você não se dispõe e ver como que você pode ajudar o seu filho, você é um ignorantão, me desculpa. E é talvez por isso um dos grandes problemas que existe aí na sua família, essa falta de entrosamento, né? Que seria o grande número 3 erro que toda família tem quando tem um dependente químico. É a falta de entrosamento. A mãe quer uma coisa, o pai quer outra. Os irmãos querem uma coisa, o pai quer outra. O pai quer uma coisa, a mãe quer outra. E ninguém acaba chegando num consenso comum. Por quê? Porque elas não querem ir numa reunião, não querem ler uma literatura, porque existem literaturas específicas. Vocês têm que pôr na cabeça que o dependente químico, o seu filho, que hoje está jogado na rua, está nas drogas, está muito louco, ele não é mais a mesma pessoa de antes de quando ele usava drogas. Ele é outra pessoa completamente. E por ser outra pessoa, ele precisa ser tratado de uma maneira diferente. Consegue perceber? E essa maneira diferente você só vai entender quando você começar a participar de grupos, quando você buscar informação e quando você colocar na cabeça da sua família que a família precisa estar unida e todos precisam ir na mesma direção e pensar da mesma forma. Porque se vocês forem perceber, depois desses erros mais comuns, existe uma coisa assim, é que o vídeo ele fica muito longo,
Tá entendendo? Mas é que são histórias que a gente sabe, e há 15 dias atrás, é bem recente agora, eu estava conversando com uma família que está passando por um problema justamente porque a família, cada um tinha uma forma de pensar, cada um acabou entendendo, ele é dependente químico, né? Você se referindo a seu filho, por exemplo. Ele é dependente químico, então você acha que eu vou tratar ele dessa maneira. Aí, a pessoa que mora lá na sua casa, seu marido, sua prima, sei lá, às vezes tem mais de um ciclo familiar na mesma casa. A outra pessoa fala, não, ele é dependente químico, eu vou tratar ele dessa forma. Aí o outro fala, não, ele é dependente químico, ele é um vagabundo, eu vou tratar ele como se ele fosse um vagabundo. Então você começa a perceber que você tem o centro da atenção dentro da sua casa, que é o dependente químico, e você tem ao redor desse dependente químico pessoas que, por errarem, por cometerem um erro de não seguirem a mesma filosofia de conduta com o seu dependente químico, acabam tratando o dependente químico de maneira completamente equivocada, e isso, claro, não vai ajudá-lo em nada na sua recuperação ou no seu mau comportamento. Então, assim, outro grande erro da família, e infelizmente vocês me desculpem dizer dessa maneira, é vocês acharem que o seu dependente químico é a mesma pessoa que ela foi antes de usar droga. Então, ela não é mais aquela pessoa. E você não pode mais tratar ela daquela maneira. Você tem que aprender, olha só, você tem que aprender a tratá-la da maneira mais adequada. Que, como eu já vim dizendo, a maneira mais adequada é aquelas que a gente aprende nos grupos, da literatura e em todo o material direcionado para quando você tem um familiar dependente na sua casa. Vocês estão entendendo? Eu vou dar um exemplo, mais ou menos assim, eu vou tentar contar rápido o que aconteceu aqui. Então, assim, a pessoa estava me contando a situação lá na casa dela, né, que tem o dependente químico que está em recuperação, não está no uso, né? Só que o dependente químico, ele tem um mau comportamento. Porque isso é uma outra coisa que vocês têm que entender. O problema não é a droga. O problema é o mau comportamento do seu familiar. Porque a partir do momento em que você tirar as drogas do seu familiar, ele vai continuar sendo a mesma pessoa com o mau comportamento que ela tinha. Entendeu? Porque, infelizmente, me desculpa falar isso, se a pessoa se tornou um dependente químico, é porque lá no fundo, lá atrás, ela já tinha um mau comportamento, ela já tinha más ideias, ela já tinha uma índole questionável. Porque você não, né, nenhum santo, nenhuma pessoa 100% isenta se transforma num dependente químico. Me desculpa falar isso, mas é algo que se observa no comportamento. Então, assim, a partir do momento em que você tem um dependente químico e você tirou as drogas dele, ele volta a ser quem ele era, aquela pessoa que tem um mau comportamento. E aí o que acontece? Dentro dessa família, e a pessoa estava me narrando, tem lá um dependente químico que está em recuperação, e quando eu digo está em recuperação, quer dizer que ele não está usando drogas, então ele está limpo já, se eu não me engano, há 1 ou 2 anos, mais ou menos. Contudo, esse dependente químico continua com os mesmos maus hábitos. Então, é uma pessoa vagabunda, aproveitadora, que não gosta de trabalhar, que acha que as pessoas têm que sustentar ela, que acha que a vida é algo fácil, que acha que trabalhar é algo para trouxa, sabe? Aqueles pensamentos de gente com má índole, com mau comportamento. E aí, esse dependente químico mora lá naquela casa. Só que o grande erro dentro dessa família é
Primeiro, 3 pessoas frequentavam o grupo de amor exigente, o grupo de apoio que eles iam. Dessas 3 pessoas, só uma levava a sério. Outras 2 iam porque tinha que ir. E uma outra pessoa, que mora lá também, não frequentava. Ah, não, eu não preciso disso, eu não quero e tal. Aí o que acabou acontecendo? O tempo foi passando, a pessoa já foi internada, já recaiu, já foi internada de novo e tal. Só que continua aquela mesma má pessoa com aquela mesma má índole. E aí, a única pessoa dessa família que levou a sério acabou se desligando da casa e foi morar independente. E nessa casa sobrou só as 2 pessoas que sabem o que é o tratamento de um dependente químico e aquela pessoa que acha que deve fazer o que deve fazer. Então, para resumir, as pessoas não colocaram regras, então o dependente químico fica o dia inteiro de perna para o ar. Quando a mãe da pessoa, tipo, vou dar uma dura e não vou fazer comida hoje, olha só o nível da coisa. Não vou fazer comida hoje e sai para trabalhar. Aquela outra pessoa que não entende nada de dependência química fala, ai, coitadinha, não tem comida para você? Toma um dinheiro, vai comprar comida. Vamos pedir uma marmita para você comer. Sendo que a dependente química que está em recuperação não lava uma roupa, não faz uma comida, sendo que tem lá tudo isso para ela fazer. Então vocês veem, resumidamente falando, né? Porque, a família facilita o mau comportamento do dependente químico. E na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, é a família que erra, facilitando o mau comportamento do dependente químico. Me desculpa, mas a partir do momento em que você, família, não busca um grupo de apoio, não são unidas para tentar solucionar um problema que é um problema para todos, então a solução tem que ser para todos, não só para a mãe, não só para o pai, não só para o irmão. Então, assim, o grande erro de você, família, é não buscar conhecimento. Quando descobre que existe uma maneira, não ir atrás desse conhecimento. E o outro grande erro é, quando vai atrás desse conhecimento, a família não está unida para resolver essa questão. Aí é claro, né? Que aí eu posso falar um outro grande erro depois que já passou por tudo isso, a família foi para a reunião, a família aprendeu como deve lidar com isso, e aí sim eu vou falar, a família tem culpa. Por quê? Porque mesmo ela tendo aprendido qual que é o procedimento certo para tratar o seu dependente químico, ela não pratica. Ora, se você sabe o que fazer, quando fazer, como fazer e não faz, como é que você quer ajudar o seu dependente químico? Gente, é uma situação bem difícil, né? Até porque, assim, eu sou só um pesquisador comportamental e dentro do meu possível eu ajudo a família, mas eu conheço um monte de terapeutas que trabalham especificamente com a família, com os dependentes químicos, que a grande reclamação dos terapeutas, e é claro que nem todos falam, mas às vezes a gente conversando que a família não faz o que tem que ser feito. Ora, se você, família, sabe o que tem que fazer e não faz, então não adianta você reclamar,
que, ai, meu filho está na rua, o que eu faço? Ai, meu filho está roubando dentro de casa, o que eu faço? Ah, você sabe o que tem que fazer, você só não faz. Você não faz porque talvez você se sinta só, porque talvez as pessoas não estão integradas na sua casa, porque você não tem o apoio suficiente, porque você... não importa, você não faz. Agora, você falar assim, mas na minha casa, eu sei, né, porque isso daí é o que a gente ouve, não existem grupos de amor exigente, de NAs, eu sei que existe praticamente em todo lugar. Mas grupos para família, eu sei que não existe em todo lugar do Brasil. Concordo com você. Agora, isso não é uma desculpa para você não acessar uma internet. Mas eu não tenho internet. Isso não é desculpa para você arrumar um livro que fala especificamente sobre isso. Então, assim, o duro é aquela pessoa que ela tem o grupo de ajuda lá, perto da casa dela, e ela não vai. Mas você tem que entender que nas terças-feiras eu não posso. Você tem que ver que nas quintas-feiras é o único dia que eu não posso ir. Olha, eu fico pensando, se a única maneira de você ajudar o seu familiar dependente é você frequentar uma reunião, seja ela de amor exigente, seja ela de codependente, seja ela de MADA, seja ela de qual grupo que for, você chegar para mim e falar, justo no dia que tem a reunião eu não posso ir, me desculpa, você não quer ajudar o seu dependente. Porque se você realmente quer ajudar, você mexe na sua estrutura, encontra o meio, porque são só 2 horas por semana. Presta atenção, é uma vez por semana, apenas 2 horas. Sabe, fica difícil. Fica difícil. O dependente químico, entende uma coisa, ele já tem uma grande dificuldade, porque ele já se meteu nessa fria, ele já fez uma má escolha, ele tá na pior. Só que ele precisa da ajuda certa, e a ajuda certa não é aquela que você acha que é. A maioria das famílias querem fazer jogos emocionais com os dependentes químicos. Esquece, isso não funciona. O que funciona é você seguir a orientação dos grupos, o que funciona é você seguir os livros e a literatura específica para o dependente químico. Simples assim. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Você quer ajudar o seu dependente químico? Procura grupo. Presencial. É importante ser um grupo presencial. O vídeo que eu estou fazendo aqui ajuda? Ajuda. Os grupos no WhatsApp ajuda? Ajuda. Os grupos no Facebook ajuda? Ajuda. Mas, se você pode frequentar ou se tem um grupo perto da sua casa, você tem que ir nesse grupo físico. Porque é nessa interação física que você olha olho no olho da outra família e você ouve o mesmo problema olhando olho no olho da família. E aí você vai ter aquela sensação que um dia a gente teve, fala assim, eu não estou só. Tudo bem? Então, assim, era isso que eu queria falar para vocês, tá? E eu acho que com isso que eu falei, se você tiver uma mente aberta, você vai começar a tentar fazer um trabalho de mudar um pouco essa sua estrutura familiar, porque se a estrutura familiar não mudar, não vai adiantar nada. O seu dependente químico, ele vai continuar se drogando. Se ele parar de se drogar e ele voltar para a mesma estrutura familiar, ele vai recair. Porque grande parte da recaída do dependente químico
É porque a família não mudou a estrutura. E é isso que eu estou tentando dizer. A família precisa mudar a estrutura, e eu sei que não é fácil, mas se você quer sair disso, você tem que começar aos poucos, tentar mudar essa estrutura. Sair do coitadismo, o seu dependente químico não é um coitado, ele tem que passar por todo um procedimento que vocês têm que aprender, entendeu? E a família tem que criar um entrosamento maior. A gente tem muitas famílias que não se entrosam. Como que uma família que não é entrosada quer ajudar alguém, um dependente químico que está com aquele problema? Difícil. Então, assim, eu espero que isso que eu estou falando hoje aqui para vocês se torne uma alavanca para, tipo assim, te falar assim, olha, acorda, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Porque não adianta só ficar reclamando do dependente, ai, 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 aquele chororô todo, né? Porque, infelizmente, vocês acabam indo para aquele lado do chororô, 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 mas e aí? E atitude? Precisa ter atitude. Agora, tudo bem, se vocês já fizeram tudo dentro dessa linha de raciocínio que eu estou falando, aí é outra história. Então aí talvez esse vídeo não sirva para você. Se não servir para você, você passa ele para frente. Porque talvez alguma outra pessoa precisa estar ouvindo essas palavras. Ok? Então, por enquanto, era isso que eu queria falar para vocês, né? E claro, mais uma vez, com todo o meu respeito, agradecer a todos que acompanham o meu trabalho, agradecer principalmente a Deus, né, nosso Criador, que nos dá saúde, nos dá todos esses desafios para a gente estar crescendo a cada dia mais, trazendo toda essa nossa prosperidade e que eu possa estar aqui por mais e mais tempos, né, e sendo intuído para trazer uma palavra aqui para vocês. Porque, na verdade, não há ninguém além dele. Pensem nisso. Ok? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.